Referida a lição inaugural pelo excelentíssimo professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia sobre a temática Segurança, Constituição e Cidadania. De forma muito sintética, apresentamos o currículo do preletor. Elementos científicos. Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Experiência pedagógica. Professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, presidente do Conselho Científico da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, coordenador do mestrado em Direito e Segurança da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e coordenador de doutoramento em Direito e Segurança da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Investigação científica. Presidente do Instituto de Direito Público e presidente do Instituto de Direito e Segurança. Principais publicações jurídicas. Vasta bibliografia publicada, com mais de 150 títulos, realçando-se o Manual de Direito Constitucional. Atividade cívica. Antigo Presidente do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa e atual Presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados Portugueses. Muito boa tarde a todas e a todos. É um gosto de aqui estar e de participar nesta cerimónia de abertura solene do ano académico de 2017-2018. E naturalmente que as minhas primeiras palavras são de saudação às personalidades que estão no presídio, começando por Sua Excelência o Sr. Ministro da Administração Interna, Sua Excelência o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, também o Sr. Diretor Nacional da PSP, Sr. Diretor Nacional Adjunto e Sr. Diretor deste Instituto em que aqui estamos. E, portanto, permitam-me, nesta ocasião, dirigir duas palavras especiais, uma delas a Sua Excelência o Sr. Ministro da Administração Interna, e dizer que tenho muito gosto de o rever, desejar-lhe as maiores venturas no início destas novas funções. Fomos colegas de faculdade, e fomos também colegas do Parlamento na legislatura de 2009 e 2011. E é com muito gosto que aqui também o reencontro. Também gostaria de dirigir uma saudação especial ao diretor deste Instituto, naturalmente agradecendo-lhe esta honra, que é importante, mas também deve ser equivalente na responsabilidade que ele me atribuiu, mas que eu só podia aceitar em nome não só da amizade, mas também do respeito e da consideração que tenho por esta instituição. Muito obrigado também por este convite, Sr. Diretor. Também cumprimento todas as autoridades, de um modo geral, autoridades aqui presentes, públicas, e claro, nós estando numa escola, também cumprimento de modo especial os membros da comunidade académica, colegas professores, que aqui estão, quase todos, também muitos alunos, uns já formados, mas podem continuar a ser alunos a vida toda, se assim quiserem, outros que ainda estão em formação, e também já agora uma palavra especial a todos os funcionários que têm também trabalhado nesta instituição e que têm contribuído para que ela funcione bem. E, portanto, este momento é um momento também, como muito bem disse o seu diretor, de exaltação desta instituição, de uma instituição de ensino superior policial, um ensino superior especial, que tem as suas características próprias, mas que aqui está a dizer que se afirma no panorama das instituições de ensino superior público em Portugal, neste caso ensino policial, e que vai passar muito bem os exames a que está a ser submetido, como muito bem disse o seu diretor, por parte da Agência de Acreditação do Ensino Superior, uma vez que estão em curso vários procedimentos de avaliação de cursos e avaliação da própria instituição. Aliás, tem colaborado com o Instituto nesses diversos procedimentos, e estou convencido que esses procedimentos apenas confirmarão aquilo que muitos de nós já sabem, mas que agora vai ficar, de facto, certificado, que é da qualidade desta instituição. E isto também me leva, antes de propriamente falar do tema que me traz aqui, a frisar um certo paradoxo que nós vivemos em Portugal no que respeita ao ensino das questões da segurança. E o paradoxo está numa certa contradição.
entre, por um lado, uma grande riqueza de oferta e de cursos que se multiplicam todos os dias. Todos os dias aparecem novos cursos em que a palavra milagrosa é segurança, mas também essa riqueza surge com uma outra ideia que até certo ponto a pode contrariar, que é a da dispersão, da excessiva especialização e muitas vezes da perda de capacidade desses cursos poderem ser dados com riqueza científica e às vezes com riqueza teórica que estes cursos também merecem. E reparem que o desafio é muito grande, porque julgo que não haverá área tão interdisciplinar ou tão multidisciplinar como a área da segurança. Para nós estudarmos bem a segurança, se quisermos fazer esse exercício rigoroso e credível, temos de estudar muitas áreas do saber científico. A ciência política, estudar o poder, como é que se exerce o poder, ou a perspectiva da sociedade, a sociologia política, ou a própria história, saber como chegámos até aqui nas instituições que trabalham na segurança, ou como é que os cidadãos encaram a proteção que o Estado nos pode dar, ou a economia da segurança, que hoje é uma realidade muito importante, porque sem a eficiência económica não pode haver a prestação da segurança e daquilo que ela envolve, ou as próprias relações internacionais. Hoje, no mundo globalizado, há e estão na moda as relações internacionais que têm que ver com a segurança e, sobretudo, com os conflitos, sejam eles estaduais, sejam eles intraestaduais, e, claro, não poderia deixar de ser também a questão do direito da segurança. Como é que o direito, como ordem jurídica, incide e regula os aspectos da segurança, porque a segurança pode ser vista sob múltiplas formas, essencialmente na área das ciências sociais e humanas, mas também o direito, como uma dessas ciências, tem o seu papel e tem a sua intervenção. Isto para já não falar das ciências mais específicas da segurança, sejam elas ciências militares, sejam elas as ciências policiais, a estratégia, a tática, tudo isso que é especificamente estudado nos cursos de ciências policiais e ciências militares. E, portanto, julgo que, como imagino, o desafio que se coloca todos estes cursos, alguns deles são dados aqui e muito bem dados, é um desafio enorme de poder congraçar essa multiplicidade de conteúdos, mas também com profundidade e com o mínimo de especialização que seja credora da qualidade desses mesmos cursos. E já agora não me levem mal de referir em particular o esforço que, numa das minhas escolas, a Faculdade da Universidade Nova de Lisboa, temos vindo a fazer precisamente nestas áreas. Aliás, há uns bons anos, quando o Dr. António Costa era Ministro da Administração Interna, iniciámos um mestrado em Direito e Segurança com a GNR, com uma das forças de segurança do país, e mais recentemente temos precisamente um doutoramento em Direito e Segurança, precisamente mostrando que o direito também tem uma palavra a dizer, não é a única palavra, não é uma palavra exclusiva, nunca tive essa pretensão, mas tem uma palavra muito importante na intervenção na segurança. E isto agora já me traz ao tema desta minha intervenção. E a pergunta que se faz é esta: então, o direito serve para quê em relação à segurança? Não atrapalha a segurança? Não dificulta a maior eficiência que se possa alcançar na atividade das forças dos serviços de segurança? Não. O direito tem duas funções muito importantes que se completam, que se complementam e que são essenciais. São como os carris, é um par. Por um lado, o direito justifica o uso da força para garantir a segurança dos cidadãos e das instituições e dos grupos, quer seja em termos nacionais, quer hoje, sobretudo, em termos internacionais. Portanto, é um fator de legitimação dessa força e dessa atividade, mas, ao mesmo tempo, o direito é também o limite a essa força. E, portanto, se é o fundamento ou o critério, é também o limite da intervenção dos serviços e das atividades de segurança. Usando aqui uma metáfora rodoviária ou de veículos, talvez o direito seja, ao mesmo tempo, o acelerador e o travão. Já não falo na embreagem, porque hoje os carros automáticos já não têm embreagem. E, portanto, é esta a lógica do direito, ser ao mesmo tempo algo que justifica e que dá a razão da intervenção em matéria de segurança, maiormente em matéria policial, mas também esse direito confere direitos aos cidadãos e liberdades aos cidadãos, que são um reduto de defesa e de proteção contra os excessos
que sejam exercidos por parte daqueles que exercem uma força de segurança, uma atividade de segurança que ultrapasse dos limites que estão constitucionalmente estabelecidos. E reparem que, quando eu falo aqui em direito, não estou apenas a referir-me ao Estado, porque hoje, numa sociedade globalizada e numa sociedade que ao nível interno se fragmenta, a atividade de segurança não é apenas do Estado, mas é cada vez mais uma atividade que se descentraliza em diferentes instituições, ainda que em moldes diversos, embora tendo o Estado como principal produtor de segurança, mas essa segurança é uma segurança que deve ser perspectivada nas várias entidades que detêm o poder político, e não é apenas o Estado. Muitas outras entidades também podem ter uma ocupação específica em matéria de segurança. E, portanto, se é verdade que o Estado continua a ser a instituição central, e assim deve ser, mas o Estado hoje não está sozinho do ponto de vista da concorrência e da complementaridade que podemos encontrar nas estruturas de segurança e que prestam a segurança a que todos nós almejamos. Mas quando se fala em direito e segurança, ou em segurança e direito, claro que é preciso falar logo num outro conceito fundamental, que é o conceito de Constituição. Numa comunidade organizada, como felizmente é a nossa, como são as nossas comunidades, desde o constitucionalismo, desde a idade contemporânea em que vivemos, que também é uma idade constitucional, nós só podemos viver bem se vivermos com uma Constituição. Não conheço nenhum país que possa viver bem sem Constituição. É verdade que há alguns países que dizem que têm uma Constituição, mas eu acho que é só o nome, porque lá dentro não está uma Constituição. Está uma outra coisa qualquer, portanto, é um travesti, não é bem uma Constituição. Porque para termos uma Constituição não basta ter um nome. Isso seria só preencher uma etiqueta. Não. Para termos uma Constituição temos de ter uma comunidade política que se funda numa lei superior às demais e que tem um certo conteúdo que garante uma certa configuração dos poderes públicos e do sistema político, do sistema social e do sistema económico, que é o Estado de Direito. E, portanto, não há Constituições fora do Estado de Direito. As que existam são falsificações de Constituição, não são verdadeiras Constituições. E isso significa que uma Constituição tem de possuir, lá dentro, como características necessárias, a separação dos poderes, a garantia de direitos individuais e sociais, a separação do fenómeno político do fenómeno religioso, garantindo a liberdade religiosa, evidentemente a democracia, seja ela numa primeira fase só representativa, ou seja, participativa e referendária, ou também, evidentemente, a República como modo mais perfeito de organização política. E, portanto, esta é a grande lição que a idade contemporânea nos trouxe, é de nós vivermos num Estado de Direito, que é um Estado de Direito constitucional, e em que, ao longo destes 2 séculos, às vezes com alguns recuos, mas podemos ir aperfeiçoando precisamente esta vivência constitucional dentro deste enquadramento dado pelo constitucionalismo como movimento de ideias, movimento filosófico, movimento ideológico, movimento jurídico que permitiu enraizar e aprofundar e desenvolver todos esses princípios, que são eles que fazem parte da identidade de ser do constitucionalismo e o constitucionalismo como receita, como maneira de organizar bem a nossa vida coletiva, sobretudo a nossa vida pública. E, portanto, se assim é, a pergunta é esta: o que é que a Constituição deve dizer em matéria de segurança? Deve dizer alguma coisa? E já agora, o que é que a nossa Constituição diz em matéria de segurança? Portanto, esta é uma pergunta que todos os cidadãos devem fazer, e em particular, claro, os juristas, os políticos e todos os especialistas devem preocupar-se com isso. Esta tem sido uma pergunta que eu me tenho feito a mim próprio muitas vezes nestes últimos anos, desde que tenho sido coordenador destes cursos e me tenho dedicado um pouco mais a esta matéria. E ainda por cima, essa pergunta é de resposta difícil, ao contrário do que se possa pensar. Basta ver, clicar num computador, num texto de uma Constituição e escrever a palavra, agora com os computadores e o PDF, isso é muito fácil, basta escrever a palavra segurança. Vejam quantas vezes a palavra aparece. 30 e tal vezes, ou 40 e tal vezes. Até já perdi a conta. Já fiz esse exercício tantas vezes que já me esqueci do número.
Mas acham que todas essas palavras que aparecem na Constituição têm todas o mesmo significado? Não. Porque nós temos segurança em sentido próprio, temos segurança social, temos segurança no emprego, temos segurança económica, temos segurança coletiva, temos segurança ambiental, temos muitas seguranças. E, portanto, aqui a tarefa, desde logo, do especialista é de enquadrar e de perscrutar esse conceito de segurança para que ele se torne operativo e para que ele possa ser utilizado. Mas claro que aqui que nos interessa, não propriamente uma segurança, embora ela hoje esteja na moda no sentido internacional da segurança humana, não tanto uma segurança no sentido da segurança do bem-estar, mas a segurança no seu sentido mais tradicional, digamos assim, a segurança como proteção, não como bem-estar, mas como função de proteção do Estado, quer das instituições, quer dos próprios cidadãos. E quando nós olhamos para a segurança desta perspectiva na Constituição, julgo que é importante ver dois braços que a segurança tem numa Constituição. Por um lado, a segurança como direito individual, todos nós temos direito à segurança, e assim é, felizmente, na nossa Constituição, que é uma excelente Constituição, não obstante alguns reparos que mereça, até nesta matéria, mas também a segurança como dever do Estado, como tarefa fundamental do Estado, que deve levar por diante essa sua missão indeclinável, que é de garantir a segurança dos cidadãos e da comunidade política. Portanto, do ponto de vista constitucional, julgo que este enquadramento é adequado. A segurança, por um lado, como um direito fundamental, por outro lado, a segurança como um dever do Estado, um dever atribuído ao Estado que o deve desenvolver em diferentes enquadramentos e através de diferentes instituições e organismos. Vejamos a primeira perspectiva, do direito fundamental à segurança. O exemplo mais forte é o do artigo 27, número 1 da Constituição, quando se diz que todos têm direito à liberdade e à segurança. Nós estudamos muito o direito à liberdade, sobretudo os penalistas, vejo aqui alguns ilustres penalistas e especialistas em processo penal, mas esses estudos esquecem, às vezes, o que significa a outra palavra que está no número 1 do artigo 27, direito à liberdade e à segurança. Ora, o que tem sido dito, o que tem sido desenvolvido nos últimos tempos é precisamente a autonomia desta segurança em relação à liberdade. E se o cidadão tem o direito a que o Estado não prive arbitrariamente a sua liberdade, não o prenda, não o detenha sem ser de acordo com as regras que estão fixadas, também tem direito a que o Estado o proteja, garanta a sua segurança individual. E individual pode ser de grupo, familiar, da comunidade, etc., no seu conjunto. E, portanto, o direito à segurança não é só uma mera garantia do direito à liberdade, mas tem uma autonomia como direito subjetivo à segurança. Além do mais, é um direito de liberdade e garantia. E mais do que isso, é um direito que não tem apenas uma dimensão negativa ou libertária, como teria no século XIX, como o direito a uma abstenção do Estado. O Estado não criar condições para eu me sentir inseguro, ou para eu ficar inseguro, ou para eu ser objeto de atos de insegurança. Não. O Estado também tem um dever positivo que corresponde, na perspectiva do cidadão, a um direito positivo a que se mexa, faça coisas, crie condições, através da sua ação, não da sua omissão, para que ele fique mais e melhor protegido. Portanto, o direito à segurança é um direito negativo, mas é também um direito positivo. E é um direito subjetivo, quem sabe até um direito justiciável. É verdade que não têm aparecido ações em tribunal para reivindicar que em certo bairro, em certa comunidade, possa haver mais ações de vigilância para que a insegurança desse bairro, dessa comunidade, a insegurança diminua. É verdade que não tem havido, mas tem havido nos casos, por exemplo, nos direitos sociais, em matéria de saúde ou de educação, mas quem sabe se no futuro também não poderá aqui surgir um ativismo judiciário no sentido de tornar mais justiciável este direito subjetivo e fundamental à segurança. Claro que a segurança, da perspectiva de um direito individual, não é apenas um direito subjetivo, mas eu posso invocar a ideia da segurança, ou o conceito de segurança, para limitar outros direitos. Também posso fazê-lo. E é legítimo que o faça, até porque a Constituição consagra essa possibilidade. O caso mais evidente, que eu estudei até a exaustão e até me cansei, foi, na minha tese de doutoramento, a suspensão de direitos fundamentais, o artigo 19 da Constituição, em que, precisamente, o estado de emergência pode ser decretado por razões de segurança nacional, por existir um golpe de Estado, uma ameaça
ou uma quebra da ordem constitucional democrática, ou uma invasão estrangeira, ou uma ameaça de uma agressão militar. Mas também posso invocar a segurança para restringir direitos, por exemplo, de manifestação e de reunião, se houver contra-manifestações, por exemplo, ou se essa manifestação estiver a desenvolver-se de um modo violento e não pacífico, como a própria Constituição o impõe. Portanto, a segurança é um direito, mas também é um valor, um conceito, um parâmetro que pode limitar outros direitos fundamentais. Agora, a segunda perspectiva, que é a segurança como tarefa dos poderes públicos. Também, às vezes, temos uma visão redutora desta matéria. A primeira visão redutora é de pensar que a segurança é apenas uma tarefa da função administrativa ou do Estado de Administração, que neste momento está muito bem simbolizado pela Sua Excelência, o Sr. Ministro da Administração Interna. Mas é que a segurança não é só do Estado de Administração, embora o Estado de Administração tenha, evidentemente, o maior conjunto de meios, mas a segurança também se faz nas outras perspectivas do Estado. Também se faz no Estado legislador, quando legisla sobre segurança, e deve legislar bem. Ou o Estado de Justiça, o Estado julgador, quando pune as pessoas que cometem crimes ou quando aplica medidas que têm a ver com a segurança, também o Estado julgador colabora nas questões da segurança. Portanto, a segurança não é apenas algo exclusivo da função administrativa, embora de longe seja mais importante, porque é aquela que tem os meios mais adequados e em maior quantidade, mas a segurança também diz respeito ao Estado legislador, há uma política legislativa de segurança, até podemos dizer que é uma política jurisdicional também no que respeita à segurança. E, portanto, todos os poderes do Estado devem estar envolvidos na consecução deste propósito, desta finalidade de prestar segurança aos cidadãos e à comunidade política. Claro que no que respeita à função administrativa, a tarefa é mais espinhosa. Porquê? Porque há uma pluralidade de atores e de forças e de estruturas e de instituições que colaboram nessa atividade de segurança. E eu gosto sempre de frisar pelo menos 4 estruturas, colocando-as, aliás, em pé de igualdade. As Forças Armadas, para a segurança externa e para a segurança militar, as Forças Civis de Segurança, ou as Forças Policiais, comumente designadas assim, para a segurança interna, os serviços de informações, no âmbito das questões mais candentes da segurança do Estado, e as Forças de Proteção Civil, no âmbito da Defesa Civil da República. E, portanto, no âmbito da segurança que o Estado deve prover, e nós hoje vamos usando mais o conceito de segurança nacional, estas 4 estruturas, estes 4 pilares, são 4 pilares essenciais. Não há uns que sejam mais importantes do que outros, cada um tem a sua história. Certamente que as forças militares nasceram na história muito antes das forças policiais ou das forças de proteção civil, mas nós não estamos a comparar o percurso histórico de ninguém, nem estamos a atribuir medalhas. Nós estamos preocupados com aquilo que cada um pode fazer no seu campo específico, com a sua doutrina específica, com os seus poderes, que são diferentes, com os seus equipamentos, com as suas missões, que também são diferentes. E para enfrentar ameaças e riscos, todos eles também são diferentes entre si. E cada um tem o seu papel e tem o seu lugar. Para terminar, se assim é, o que é que a nossa Constituição diz sobre isto? Já vos referi o artigo 27 e perceberam que estava satisfeito com o artigo 27, número 1 da Constituição. Estou, é verdade. Já não posso dizer o mesmo daquilo que a Constituição diz em relação às várias estruturas de segurança. Como sou professor, vou atrever-me a dar uma nota à Constituição em matéria de segurança. Eu acho que não passa do 14, e já estou a ser muito generoso. Porque há aqui, de facto, coisas que têm que ser corrigidas, do que respeita ao desenho constitucional da segurança, não propriamente da perspectiva do cidadão, do direito à segurança, mas da perspectiva da segurança nacional, que é prestada e é desenvolvida pelas estruturas públicas, sobretudo o Estado, embora possa haver a partilha em alguns aspectos da segurança ou pelos municípios, no caso das polícias municipais, ou de outras estruturas do âmbito da administração pública. E, de facto, há várias debilidades que eu gostaria que pudessem ser corrigidas, até porque nós estamos em tempo de revisão constitucional, é verdade que ninguém fala disso, até parece que se tornou um tema odioso, mas, na verdade, o Parlamento tem poder de revisão constitucional, ordinária, neste momento, e é um assunto que deve ser equacionado. Aliás, não vou dizer nada de novo, porque isto é uma matéria que, entre os especialistas, já é dita há muito tempo. Desde logo, a questão de a nossa Constituição estar totalmente desfasada da realidade em relação às doutrinas mais recentes, sobretudo no âmbito do direito internacional e das relações internacionais, que diz respeito ao conceito de segurança humana. Hoje a segurança não é uma segurança dos Estados, nem das instituições, nem é uma segurança política ou militar. A segurança está centrada na pessoa humana.
E é natural que assim seja, porque o direito e o Estado servem para quê? Servem para a pessoa, não servem para si próprios. E, portanto, a segurança humana deve ser o critério fundamental da definição dessas mesmas prioridades. Aliás, há vários relatórios das Nações Unidas, hoje, digamos, na linguagem internacional, a segurança humana é um dado adquirido, embora um conceito controverso para alguns especialistas, mas penso que esse conceito de segurança humana não existe ainda e não foi recebido pela nossa Constituição e já realmente já é tempo de o fazer. Por outro lado, também, a nossa Constituição tem um equívoco no que respeita à defesa nacional. É verdade que lá estão vários artigos sobre a defesa nacional, é verdade que tem o conceito de defesa nacional, mas a defesa nacional que está na Constituição ainda está presa ou prisioneira de uma concepção da defesa nacional como realidade relacionada com a segurança externa. Ora, a defesa de um país, a proteção de um país, neste sentido mais amplo, não tem só a ver com as ameaças externas. Sabemos que tem a ver com as ameaças internas. E, portanto, melhor seria chamar segurança nacional, no sentido de isso englobar tanto o esforço que é dirigido às ameaças externas, em que se notabilizam naturalmente as Forças Armadas, mas o esforço que é cada vez mais premente, devido à criminalidade organizada, cada vez mais violenta e sofisticada, que vem cá de dentro do território nacional e que não tem nada a ver com uma ameaça de natureza externa, mas muitas vezes são totalmente produzidas e, sobretudo, executadas dentro do território nacional. Portanto, essa distinção também entre ameaças externas e internas não é só o facto de ela ser fluida, muitas vezes ela não faz sentido, sobretudo porque condiciona a intervenção das forças de segurança, precisamente as forças militares, só para as ameaças externas, quando às vezes elas poderiam intervir em certos casos pontuais na segurança interna e muitas vezes também as forças policiais podem ter uma intervenção em certos contextos na segurança externa. Portanto, este conceito tem esse problema de estar preso a uma concepção ainda mais antiga no que respeita à definição da defesa nacional. Depois também, por outro lado, julgo que era importante, em relação àquelas 4 pilares, aquelas 4 estruturas que desenvolvem a segurança, que isso fosse assumido de uma forma paritária. Há um conceito superior de defesa nacional, mas não há nenhum conceito superior de segurança interna no sentido de ter a dignidade constitucional. Há uma disparidade na dignidade constitucional em relação a certas estruturas. As estruturas militares têm mais tradição, é por isso que isso existe, mas a referência constitucional que é feita às outras realidades, que são tão importantes quanto as Forças Armadas, é escassa ou nula. A Constituição não diz nada sobre a proteção civil. Não sabemos como é que se deve organizar a proteção civil. Isto não seria uma coisa a dizer pela Constituição? Acho que sim. A Constituição não diz como é que nós devemos organizar os nossos serviços de informações. Fala num sistema de informações da República, mas em que é que ele se traduz? Não sabemos. Lendo a Constituição não sabemos mais nada. Sabemos apenas que é um sistema. Não sabemos mais nada. Enquanto que nas Forças Armadas, felizmente, sabemos muita coisa. Sabemos que devem ser partidárias, uma formação única, têm certos poderes. As forças policiais, sabe-se mais alguma coisa, através do artigo 272, que foi muito bem citado pelo Sr. Diretor, mas em matéria de proteção civil, então não temos nada. Aliás, temos uma coisa que até é pejorativa. É que só se fala da proteção civil não por causa dela própria, mas para dizer que as Forças Armadas podem ter uma intervençãozinha em missões de proteção civil. Mas a Constituição nunca diz o que é proteção civil. Nunca diz. Acho que estava na altura de o dizer. Sobretudo devido aos acontecimentos recentes, como compreendem. Finalmente, também hoje é uma realidade que nós não podemos esquecer, que é a segurança privada. Goste ou não, essa realidade existe. Do ponto de vista da economia da segurança, a segurança privada corresponde a 40% da atividade prestada em matéria de segurança. Não podemos fechar os olhos a esta realidade. Evidentemente que ela será sempre complementar e será sempre de baixa voltagem, digamos assim, em relação às responsabilidades que cabem à segurança pública. Evidentemente que isso é inquestionável, mas seria precisamente por isso mesmo necessário que a Constituição dissesse e estabelecesse os limites da intervenção das forças de segurança privada e mandatasse as forças de segurança pública para, de uma forma específica, poderem escolher e ter o seu campo de intervenção próprio. E, portanto, não deixar que a opinião pública fique, às vezes, na dúvida sobre se o que está a acontecer é uma privatização que tem na sua base
uma simples desresponsabilidade do Estado em relação aos serviços de segurança e, portanto, prefere deixar que esse negócio fique lá com os privados. Se a Constituição dissesse alguma coisa sobre isso, certamente que essa privatização poderia ter critérios, ou até, em alguns casos limite, poderia simplesmente não acontecer. Porventura, isso também deve estar em cima da mesa. Infelizmente, não é isso que vai sucedendo. Os casos vão se multiplicando, infelizmente, em grande medida por ausência de uma credencial constitucional que estabelecesse esses limites. Com certeza que não está em causa a atividade de segurança privada, porque em grande medida essa atividade é uma atividade que decorre de um direito de autoproteção e de legítima defesa. Não podemos retirar a ninguém. Qualquer pessoa tem o direito de se proteger e de organizar a sua proteção, isso é indiscutível, mas há certo tipo de missões, certo tipo de poderes que não devem ser atribuídos a esse tipo de atividades de segurança privada, e não estou com isto, evidentemente, a diabolizar essas atividades, mas precisamente a pedir uma intervenção constitucional para que o seu enquadramento seja por todos reconhecido e seja devidamente balizado. E, portanto, estas as minhas palavras. Espero não ter excedido o tempo que me foi atribuído e tenho a certeza de que este Instituto e aqui a nossa presença e da minha parte aquilo que eu puder fazer, certamente que todos nós continuamos a cumprir o lema da Polícia de Segurança Pública, pela ordem e pela pátria. Muito obrigado pela vossa atenção.